E aí pessoal, tudo bom? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente vai continuar a resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, para variar, né? Bem, hoje a gente vai falar de Parmênides, voltando aos nomes conhecidos de novo. Parmênides nasceu em Eleia, ali na segunda metade do século VI a.C. e morreu em meados do século V a.C. Em Eleia ele fundou a escola eleática, a escola de Eleia. Né? A gente viu na última aula que não foi o Xenófanes, segundo o Reale aqui, não foi o Xenófanes que fundou a escola, mas e sim o Parmênides. E parece que ele foi muito influenciado pelos pitagóricos. Parece que um tal de Amínias, um discípulo de Pitágoras, foi quem trouxe o Parmênides para a filosofia. Parece que o Parmênides também foi político. Bem, mas o que interessa do Parmênides aqui pra gente é que ele escreveu um tratado sobre a natureza. Inclusive, vários dos filósofos que a gente já viu também escreveram um tratado com esse mesmo nome. Mas aqui no caso do Parmênides, ele escreveu um poema. Assim como Tales, Parmênides também escreveu um poema e divulgou a sua filosofia, registrou a sua filosofia por esse meio. Inclusive, a estrutura do poema é basicamente o seguinte: aparece uma deusa para ele, que eu acho que ele não fala o nome da deusa aqui, mas aparece uma deusa hipotética que o leva para caminhar, para ver o mundo, e começa a expor a doutrina para ele, a doutrina dele próprio. Né? Então ele põe na boca da deusa a doutrina dele. E qual é essa doutrina? O que do Parmênides é importante para a gente entender a história da filosofia e no que consiste o pensamento dele de uma maneira geral? É ele que vai falar aquela frase que talvez muitos já conheçam, ou aquela sentença, aquele princípio que muita gente conhece, alguns talvez não, que é que o ser é e o não ser não é. Como está escrito aqui pelo Reale, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. Para quem não entendeu do que ele está falando exatamente, porque isso parece meio óbvio, né? Isso parece muito fácil de entender. Né? O ser é, o não ser não é. O ser é, o nada não existe, o há, no nada não há. Bem, isso pode soar meio óbvio, mas para quem ainda tem um pouco de dificuldade ou não conseguiu captar o sentido completo, ao longo da nossa exposição aqui, o Reale vai dar algumas características do ser e vai falar um pouco mais sobre esse princípio. Percebam que aí o ser tem um significado unívoco, integral. O ser é o positivo puro e o não ser é o negativo puro. Então o ser é a total presença, vamos dizer assim, e o não ser é a total ausência, a total negatividade. A argumentação do Parmênides para defender esse princípio é bastante simples. Tudo aquilo que alguém pensa e diz é. Não se pode pensar, e portanto não se pode dizer, a não ser pensando naquilo que é. Pensar o nada significa não pensar de fato. E dizer o nada significa não dizer. Por isso, o nada é impensável e indizível. Para quem já é um pouco mais experiente aí no ramo da filosofia, ou conhece alguma coisa de lógica, consegue reconhecer aí que há o princípio da identidade e o princípio de não contradição. Ou seja, o ser é, o não ser não é. O princípio de identidade e o princípio de não contradição. O ser não pode não ser e o não ser não pode ser. Isso é um princípio da lógica perfeitamente fundamental. Nas palavras do Reale, isso significa a impossibilidade de que os contraditórios coexistam ao mesmo tempo. Os contraditórios, nesse caso, o ser e não ser. O não ser exclui completamente o ser e o ser exclui completamente o não ser. Não se pode falar em não ser quando há o ser, não se pode falar em ser quando há o não ser. Entender a realidade a partir desse princípio vai levar a várias consequências que também ajudam a gente a entender melhor do que ele está falando, ou visualizar um pouco melhor o que ele está falando, em quais problemas isso vai desaguar. Diz aqui o Reale que a partir dessa premissa, o Parmênides vai desenvolver um raciocínio extremamente lógico, apesar de que lógica ainda não é uma palavra que pode ser usada, mas extremamente racional. Talvez a gente pudesse colocar dessa maneira. Extremamente racional porque as conclusões que partem dessa premissa tão óbvia,
que é a de que o ser é e o não ser não é, e que, portanto, o ser não pode não ser, e que o não ser tampouco pode ser, as conclusões que partem dessas premissas vão simplesmente se impor. E são conclusões bem estranhas, bem diferentes, algumas contra-intuitivas até. E isso vai dar em vários problemas, como a gente vai ver aqui. Mas enfim, quais são as características do ser? Então, do ser do Parmênides. Em primeiro lugar, o ser é não gerado e incorruptível. Se fosse gerado, deveria ter derivado de um não ser, o que seria absurdo, dado que o não ser não existe. Ou então, por outro lado, deveria ser derivado do ser, o que é igualmente absurdo, porque então ele já existiria. Quer dizer, o ser, se a gente supor que ele é derivado de alguma coisa, ok, mas tudo bem, que coisa é essa? Se for do ser, isso é impossível, porque senão ele seria derivado dele mesmo. Ele não teria o começo nele mesmo, entende? Ele já existiria antes dele próprio. Então isso não é possível. Ou a gente poderia apelar para o não ser, mas aí o não ser não há. O não ser é impossível. Então isso também não pode acontecer. Logo, o ser é ingerado e incorruptível. Incorruptível também porque se o não ser corromper-se, haveria o não ser. E o não ser é impossível. Então o ser permanece. Consequentemente, o ser é um eterno presente, porque ele não pode ter nem futuro nem passado. Se ele tivesse um passado, significa que ele já teria sido outra coisa. E o que seria outra coisa além do ser? O não ser. Como não ser impossível, ele não teve passado. E se ele tem um futuro, o que ele será no futuro? No que ele se transformará no futuro? No não ser? Também é impossível. Então, o ser é um eterno presente. Por conseguinte, o ser é também imutável e imóvel. Porque tanto a mobilidade quanto a mudança, mobilidade, aqui pelo que eu entendi, no sentido de posição, e mudança no sentido interno, vamos dizer assim, pressupõe um não ser para o qual deveria se mover ou no qual deveria se transformar. Então, aí a gente já pode traçar o paralelo com o Heráclito, e entender por que Heráclito e Parmênides são tidos como dois opositores, como dois rivais entre si, de certa forma. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas o Heráclito disse que nós somos e não somos ao mesmo tempo. Porque nós somos o que somos, mas ao mesmo tempo não somos aquilo que éramos antes. Nem somos aquilo que seremos depois. Então, constantemente nós somos e não somos. Isso, evidentemente, é uma conclusão absurda. Nós não podemos ser e não ser simultaneamente, em sentido absoluto, como o Parmênides está colocando aqui. Lembrem-se de que o sentido do ser do Parmênides é, como diz o Reale aqui, é um sentido integral e unívoco. Nós não podemos ser e não ser totalmente ao mesmo tempo. E isso, obviamente, é um problema para o Parmênides. Parmênides vai dizer que tanto a mobilidade quanto a mudança pressupõem o não ser para o qual deveria se mover ou no qual deveria se transformar. Então, se o ser vai se transformar em alguma coisa, no que é essa coisa? No que a gente pode conceber além do ser? O não ser? Bem, o não ser é impossível, então ele não pode se transformar em algo. E também ele não pode vir de alguma coisa, como a gente acabou de dizer na questão do passado e futuro. Não há nada além do ser que possa ter vindo a ser o próprio ser. O não ser não há, então o ser sempre é, o ser é imutável, o ser é eterno. Nas palavras do Reale aqui, o ser também é todo igual. Em que sentido? Um mais de ser ou um menos de ser pressuporia uma incidência do não ser. Ou seja, se o ser varia em grau, significa que em algum momento, em algum grau, ele não é. Mas isso é impossível. O não ser não é possível não ser. Então, o ser é em grau absoluto. Não existe variação de grau no ser, nem para menos, nem para mais. Ele também vai colocar o ser aqui como limitado e finito, o que vai ser contestado por alguns de seus seguidores. Enfim, a gente vai ver isso depois. Mas limitado e finito num sentido de que ele é completo e perfeito. Nada lhe falta. Ou seja, porque o que poderia faltar ao ser? Apenas o não ser. O não ser é impossível. Então, o ser é completo. Não falta nada ao ser, senão ele não seria ser, absolutamente.
E a igualdade absoluta, a finitude e a completude lhe sugerem a ideia de esfera, ou seja, figura que já para os pitagóricos indicava a perfeição. Vimos que ele foi influenciado por um pitagórico chamado Amínias, e a esfera dá essa ideia de completude, de perfeição. A esfera ela não tem um começo nem um fim, ela é igual, todos os pontos da área da esfera distam igualmente do centro. Então existe toda uma noção de perfeição que está envolvida na esfera. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre os pitagóricos por fora da linha aqui da nossa resenha, para falar um pouco disso, porque o Pitágoras mencionou muito pouco, aliás, o Pitágoras não, o Reale mencionou muito pouco essa questão da esfera, da perfeição no capítulo aqui sobre o Pitágoras. E, para finalizar, tem mais uma característica do ser, que é a unidade. E o Parmênides parece que vai passar vagamente por isso, vai mencionar algumas vezes, mas não vai fazer muito uma defesa em favor disso. Mas veremos que mais para frente haverá um desenvolvimento dessa questão do ser como uno por alguns de seus discípulos. E, para finalizar aqui, essa parte do ser, do que é o ser, tem uma frasezinha aqui que resume que a única verdade, portanto, é o ser não gerado, incorruptível, imutável, imóvel, igual, esferiforme e uno. Todas as outras coisas não passam de nomes vãos. Algo legal que vai aparecer aqui no Parmênides, que parte também dessa concepção do ser, é uma contraposição entre a razão e os sentidos. Porque, percebam, a gente chegou à conclusão aqui de que, partindo da ideia de que o ser é e o não ser não é, o ser também deve ser imutável, eterno, o ser não comporta o movimento dentro de si. E, bem, isso parece um problema quando a gente olha para a realidade e as coisas estão se movendo. Vocês estão me vendo aqui, eu estou me movendo. Eu não vejo vocês, mas eu imagino que vocês estejam se movendo e tudo em volta está se movendo em algum grau. E, bem, parece uma conclusão errada, mas ela parte, logicamente, de uma premissa muito evidente, né? Da premissa de que o ser é e de que o não ser não é. Então, parece haver aí uma discrepância entre o que a gente percebe pelos sentidos e as conclusões que a gente percebe pela razão. No caso, a gente chegou à conclusão de que o ser é imóvel, é absoluto, imutável, eterno, pela razão, mas pelos sentidos a gente é levado a concluir, eu não diria concluir, mas a aceitar, a crer que o mundo move-se, que as coisas movem-se, que existe uma constante passagem do ser para o não ser, porque é isso que é o movimento. Eu acho que eu poderia ter falado isso antes também, mas é isso que é o movimento. A passagem do ser para o não ser. Pelo menos na concepção do Parmênides, parece que fica implícita essa noção. Quando eu sou alguma coisa, eu não sou mais aquilo que era antes, e quando eu passo a ser algo, eu não sou mais aquilo que eu era. Já falei um pouco disso algumas vezes, mas acho que nunca é demais relembrar isso e remoer esse raciocínio para que fique bem fixo na cabeça de vocês. Ok? A deusa do poema, inclusive, exorta o Parmênides a não se deixar enganar pelos sentidos e pelo hábito que eles criam. Então, isso é apenas um hábito, essa coisa do movimento que a gente percebe. Bem, mas o Parmênides, ele realmente não vai ficar satisfeito com essa discrepância, com esse abismo entre o que a gente percebe pelos sentidos e o que a gente percebe pela razão. Então, ele vai tentar salvar os fenômenos, de alguma forma. Diz aqui o Reale que o Parmênides teve de recorrer à liceidade de certo tipo de discurso que procurasse dar conta dos fenômenos e da aparência das coisas. As cosmogonias tradicionais da origem dos deuses, e, enfim, até algumas concepções dos pré-socráticos, foram construídas com base na dinâmica dos opostos, dos quais um fora concebido como positivo e como ser, e o outro como negativo e como não ser. Ora, segundo Parmênides, o erro está em não se ter compreendido que os opostos se devem pensar como incluídos dentro da unidade superior do ser. Então, ambos os opostos que o Parmênides assume que existam estão contidos dentro do ser. Um exemplo aqui, para facilitar um pouco o entendimento disso aqui que ele falou, dessa comparação com as cosmogonias tradicionais, é bem comum que a gente veja, no princípio,
do universo, a ideia de caos e ordem, ou havia o caos, aí surgiu a ordem, ou havia a ordem, surgiu o caos, alguma dinâmica nesse sentido. Havia o ser, surgiu o não ser, havia o não ser e surgiu o ser. E bem, ele vai dizer aqui que, de fato, esses opostos existem, mas eles não são ser e não ser. Eles estão todos contidos dentro do ser. Ele vai dizer aqui que não é que o dia é e a noite não é. Não, dia e noite são, em algum sentido, dentro da noção de ser. Os dois estão ali dentro dessa noção. E aqui eu vou ler um pedaço relativamente grande, mas que é interessante, que ele fala que os fragmentos que nos chegaram são muito escassos para que possamos reconstituir as linhas dessa dedução do mundo dos fenômenos. Temos apenas algumas informações isoladas e a gente tenta articular. Entretanto, está claro que nela, assim como o não ser estava eliminado, também estava eliminada a morte, que é uma forma de não ser. Efetivamente, sabemos que Parmênides atribuía sensibilidade ao cadáver. O cadáver é uma pessoa morta mesmo. Mais precisamente, sensibilidade para o frio, para o silêncio e para os elementos contrários. O que significa que o cadáver, na realidade, não é tal, não é um cadáver. A obscura noite, o frio, em que o cadáver se encontra, não é não ser, isto é, o nada. Por isso, o cadáver permanece no ser e, de alguma forma, continua a sentir e, portanto, a viver. Então, a ideia de colocar as ideias de não ser dentro das noções de ser, dentro da noção do ser, leva o Parmênides provavelmente leva o Parmênides a essa concepção que ele também expressava, que ele também colocava, de que um cadáver está vivo. Ele não está morto de fato, ele sente, ele ainda vive. Então, percebam, isso já está levando a alguns problemas. E o Reale vai fazer uma crítica muito mais direta aqui agora, bem no estilo do Parmênides também. Uma vez reconhecidas como ser luz e noite, os opostos, ou qualquer outro oposto que vocês possam sugerir na cabeça de vocês aí agora, deviam perder qualquer caráter diferenciador e tornar-se idênticas, precisamente porque ambas são ser, e o ser é todo idêntico. A gente já viu que o ser é todo idêntico. O ser não pode ser constituído de partes. Se houvesse alguma diferenciação dentro do ser, isso implicaria o não ser. Então, como pode haver dentro do ser a noção de luz e a noção de trevas? O que diferencia uma da outra? Uma é algo que a outra não é? Bem, mas isso implica o não ser, evidentemente. Então, obviamente tem um problema aí. Assim, enquanto assumidos no ser, os fenômenos não só se encontram igualizados, mas também imobilizados, como que petrificados na fixidez do ser. Então não há diferença entre essas coisas. Bem, era basicamente isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar a gente ainda vai voltar a essa problemática do ser, só que do ponto de vista de alguns dos seguidores do Parmênides, que vão alguns fazer algumas correções, tecer algumas críticas, ou até levar para frente o desenvolvimento do pensamento dele, ok? Bem, essa questão do ser é um pouco difícil, para quem não está muito familiarizado. Eu pretendo até fazer um outro vídeo falando disso, mas aí da perspectiva de um outro autor que eu gosto bastante, que é o Etienne Jusson, um capítulo de um livro que eu gosto muito. Enfim, eu vou ver o que eu posso fazer. Se vocês gostaram, deem like, etc, etc. Divulguem para quem vocês acham aí que pode se interessar. Deixem sugestões, comentários. Se você acha que tem alguma coisa do Parmênides que eu não falei, que você acha que é maneiro de compartilhar, deixe aí na descrição, não, nos comentários. Enfim, fiquem à vontade aí para fazer críticas. Enfim, se quiserem conversar alguma coisa, podem me chamar no Instagram também. E é isso, ok? Obrigado.